Hoje eu tenho uma dica muito valiosa para te dar, na verdade, 4 dicas. Eu vou te mostrar 4 livros que mudaram o jogo da minha comunicação e como usar cada um deles na prática. Mas antes disso, só pra gente não perder o costume, você já deixou seu like, já se inscreveu? Você já viu se está inscrito aqui no canal? É muito importante que você esteja inscrito no canal para não perder nenhum vídeo. Temos muitos conteúdos durante toda a semana. Além disso, toda terça nós temos uma live falando sobre diversos assuntos do mundo literário, do mundo intelectual, do mundo dos pensadores. Então você não pode perder nenhuma delas. Clica aqui, se inscreve no canal, já ativa as notificações para você saber sempre que tiver um conteúdo novo e não deixa de colocar o seu like aqui para eu saber que você está gostando do vídeo e que mais pessoas recebam esses conteúdos que são tão importantes. Então vamos lá, direto ao assunto, porque não tenho paciência para enrolações. O nosso tempo é curto, contado, precisamos ser eficientes. Então vou te indicar 4 livros que foram muito importantes no meu processo de comunicação, de aprender a me comunicar melhor. Só que antes eu preciso fazer um adendo para que você entenda esse universo de comunicação como um todo. Como eu sempre falo para vocês que já me acompanham, não existe um livro que você vai ler e vai mudar o jogo da sua comunicação, né? Nossa, eu li esse livro de um dia para o outro, eu já me comunico como um orador, um palestrante, já tenho total habilidade nisso. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o nosso processo de comunicação, ele é construído. Ele é uma habilidade como qualquer outra que você precisa praticar e desenvolver ao longo do tempo. Só que mais do que isso, mais do que praticar, a gente precisa voltar um passo antes e entender que para que você se comunique de forma eficaz, de forma eficiente, é necessário que você tenha o que comunicar. Porque pode ser que você conheça todas as técnicas, todas as habilidades de comunicação, mas te falte conteúdo, te falte repertório para comunicar, para conversar. Porque a comunicação, ela não é só uma palestra, um evento, uma comunicação ali oficial. O nosso dia a dia, em reuniões, em conversas, em bate-papos, você saber argumentar, expressar suas ideias, suas opiniões, tudo isso faz parte de uma construção de um processo de comunicação. Então, para que você se desenvolva nessa habilidade, antes de você saber técnicas e tudo mais específicas de comunicação, você precisa desenvolver e construir uma bagagem, um repertório para você ter sobre o que falar. E aí você vai me perguntar, tá, mas como é que eu faço isso? Então, aqui, mais uma vez, não tem como fugir disso, dessa premissa de que os livros são a base fundamental para todo o seu desenvolvimento pessoal, profissional, como ser humano. Porque é a partir deles que você vai adquirir essa bagagem, vai construir todo esse repertório a partir de determinado tema que você se interesse. Eu falei muito a respeito dessa questão de construção de repertório na live da última semana sobre como montar um plano de desenvolvimento. Vai aqui nos ao vivo e você vai encontrar essa live. Isso é bastante importante para você entender em que você quer se desenvolver, porque existem livros sobre absolutamente qualquer assunto e infelizmente nós não conseguimos ler tudo, nós não conseguimos dar conta de tudo. Então você precisa definir uma linha de aprendizado e com base nessa linha de aprendizado você vai começar a estudar a respeito desse tema e construir uma bagagem, um repertório, um conhecimento a respeito desse assunto. Assim você vai conseguir se expressar com facilidade, porque você já tem ideias a quais falar, você tem toda uma argumentação, uma construção de pensamento, de opinião já realizada previamente a desenvolver as suas habilidades de comunicação. Então, por exemplo, eu me interesso muito por política, por cultura, pela sociedade, formação da sociedade, é um assunto que eu gosto. Então eu vou me desenvolver e ler a respeito desse tema. Vou ler pensadores,
críticos atuais, críticos mais antigos, entender ideias diferentes. Eu vou ler toda a coleção do Dalrymple, do Thomas Sowell. Eu vou ler filosofia, estudar filosofia e construir uma base de pensamento. Eu vou entender críticos políticos importantes, a formação das bases ideológicas. Tudo isso vai fazer parte do seu repertório. Então você definiu que você vai seguir nessa direção. E aí você começa a estudar e a ler a respeito disso. Conforme você vai estudando e vai construindo um repertório, naturalmente as suas habilidades de comunicação, elas já vão evoluir de uma forma bastante autônoma, assim, bastante sozinha realmente, porque você vai construindo aquela opinião, aquela bagagem a respeito de tudo que você está lendo, aprendendo no seu dia a dia. Então essa é a primeira etapa para você mudar o seu jogo da comunicação. Entender a respeito do assunto que você deseja comunicar. Você precisa entender a respeito disso. Fazendo isso, você já entendeu, você já está estudando, já tem o seu plano de desenvolvimento de estudos formado, já tem uma bagagem, um repertório. Aí sim você passa para essa segunda etapa, que é aprender as habilidades específicas de comunicação. Agora faz todo sentido eu te indicar livros específicos de comunicação, porque você já tem sobre o que falar. Você já tem bagagem, já tem conhecimento, já tem uma articulação. Então a gente precisa só adaptar, podar, melhorar algumas habilidades que você já foi desenvolvendo com o tempo, ao longo do seu estudo. Então, vou te indicar 4 livros que, depois dessa primeira parte que você já cumpriu, que você está cumprindo, agora eles fazem sentido para você começar a melhorar suas habilidades específicas. O primeiro deles é um livro que eu gosto bastante. É um livro simples, mas um livro muito direto, muito objetivo e que eu acho que ele tem um efeito bastante importante nos nossos relacionamentos. E eu tô falando de Comunicação Não Violenta. Esse livro aqui nós já lemos dentro da comunidade Lendo e Aprendendo. Na verdade, os 4 livros que eu vou indicar para você hoje foi uma coincidência, hein? A gente já leu, já estudou dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, que é o meu ambiente de formação e desenvolvimento de leitores. Se você quiser conhecer, clica aqui na descrição que você vai conhecer, vai saber tudo sobre a comunidade. Então a gente já estudou comunicação não violenta lá dentro e eu gostei bastante desse livro porque ele já te traz uma ideia inicial de como desenvolver empatia, de como ouvir o outro, de como identificar as emoções do outro, sobretudo como você vai falar a respeito daquilo que você sente. Porque muitas vezes, de uma forma absolutamente equivocada, a gente tende a achar que o outro sabe o que nós queremos, que o outro já tem certeza de como ele deveria agir para atender às minhas expectativas. E aqui a gente descobre que não, que nós temos que comunicar com muita clareza aquilo que a gente espera do outro, aquilo que a ação do outro pode me causar. Quando a pessoa fala a respeito de alguma coisa, fala comigo de alguma forma, eu posso ficar triste, eu posso me sentir ofendido e eu preciso falar isso para ela com clareza. Então eu acho que esse livro ele é muito importante nos relacionamentos pessoais, nesses relacionamentos 1 a 1 mesmo, para que eu entenda o outro e eu deixe muito claro o que eu espero dos meus relacionamentos. Então eu gostei bastante desse livro, eu acho ele muito claro, muito direto, objetivo, simples de ler. Eu indico muito que você comece por aqui. O segundo livro que eu tenho para te indicar é um livro que pessoalmente eu gosto muito. Eu acho que ele é muito mais do que um livro sobre comunicação, ele é um livro sobre a formação do caráter. Eu acho que todo adolescente deveria ler esse livro, deveria ser instruído com base nesse livro. Muita gente não gosta dele, acha um livro ruim, um livro chato, um livro ultrapassado, mas eu gosto muito. E eu tô falando de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, a gente já leu dentro da comunidade e tem uma playlist aqui no canal a respeito desse livro, onde eu destrincho ele todo com vocês. Então é um livro muito bom. Eu acho que aqui eu aprendi
a genuinamente me interessar pelas relações humanas. Porque aqui é muito mais do que técnicas de influência, de persuasão ou até mesmo de manipulação. Aqui você vai aprender de verdade a construir relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros, entender a importância do outro, ter uma empatia natural, sabe? Nada forçado, nada pensado, nada construído e extremamente intencional. Algo natural que vai te formando como uma pessoa que naturalmente age dessa forma. Eu gosto muito desse livro, eu acho um livro muito importante, apesar de ser um livro antigo, ele ainda é muito atual, porque os nossos relacionamentos são sempre os mesmos, os nossos problemas, as nossas intrigas, por mais que o tempo passe, elas continuam as mesmas. Então é um livro que eu indico muito. Esse aqui, para mim, pessoalmente, é daqueles livros que você precisa ler algumas vezes na vida, com uma certa frequência, porque cada vez que você lê isso aqui, você vai aprender uma lição nova e vai se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Então, gosto demais, indico muito essa leitura para vocês. A minha próxima dica também é um livro que a gente estudou na comunidade Lendo e Aprendendo e foi muito legal porque ele foi um gatilho, inclusive para que alguns alunos começassem a praticar a oratória, a comunicação de forma profissional. E eu estou falando de TED, Falar, Convencer e Emocionar. Esse livro, o TED, na verdade, ele tem duas edições. Tem uma edição branca, que é realmente do fundador do TED, e a gente tem essa edição aqui do Carmine Gallo, que é realmente um especialista quando o assunto é comunicação. Então aqui no TED, nós temos exemplos práticos de diversos oradores de palestras do TED, exatamente. Para quem não conhece, o TED é uma plataforma que dissemina os mais diferentes assuntos em palestras curtas, rápidas, que vão passar o conhecimento essencial a respeito do que você imaginar. É uma plataforma online, é só pesquisar a respeito do TED que você vai encontrar essa plataforma com milhares de palestras disponíveis lá dentro, curtas, diretas, objetivas, muito específicas, muito bem feitas, muito envolventes. E aqui nesse livro, o autor, o Carmine Gallo, ele selecionou palestras de muito sucesso do TED, aquelas mais visualizadas, aquelas que tiveram mais impacto realmente nas pessoas, na sociedade como um todo, e foi entender a fundo quais foram as técnicas usadas por esses oradores, tanto na história de vida, o que compôs, o que construiu aquela pessoa, aquela forma de se expressar, de pensar, de agir, quais técnicas realmente na palestra, ao longo da palestra, foram utilizadas para envolver o público, para chamar atenção, né, para prender a atenção das pessoas. Então esse livro aqui ele é muito prático. Se você vai fazer uma palestra, uma apresentação específica, indico muito que você leia, porque ele vai te dar dicas realmente para você ir colocar em prática em uma apresentação. Eu achei ele muito claro, muito direto, muito objetivo, muito interessante, simples, fácil de ler, extremamente prático. Ele faça isso. É só você realmente partir para a prática e fazer aquilo que ele te orienta. É um livro muito bom, gosto muito, muito prático. Se você for fazer uma palestra, uma apresentação, leia, estude esse livro aqui, que vai fazer uma baita diferença no resultado da sua apresentação. E por fim, um outro livro que também gosto bastante e que também foi lido dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, lá no meu clube do livro, que é só uma partinha da comunidade. Como eu já falei, se você quiser conhecer a comunidade, clica no link aqui embaixo, conheça tudo que a gente tem lá dentro desse ambiente ideal para formação e desenvolvimento de leitores. O livro que eu vou indicar agora, ele é um livro mais de influência, de persuasão e até mesmo para você aprender a não ser persuadido e facilmente manipulado. Eu estou falando de As Armas da Persuasão. Também um outro livro excelente, simples, fácil de ler, muito prático e com dicas muito específicas e estratégicas, tanto para você aplicar na sua vida, para influenciar, para persuadir, como também para você aprender a se defender e não ser facilmente manipulado e persuadido. Porque a gente sabe que os vendedores profissionais, eles têm uma série de táticas, de estratégias
para te influenciar a tomar uma decisão de compra. Então, quando você lê aqui e conhece alguma dessas estratégias, você vai ficar mais alerta, mais consciente quando um determinado vendedor quiser de alguma forma te manipular, te persuadir, te influenciar a tomar algum tipo de decisão. Então, ele é importante tanto para você aprender a aplicar essas técnicas quando for necessário que você realmente influencie alguém a tomar determinada ação, ou ainda para você aprender a se proteger e evitar ser manipulado em qualquer uma dessas situações. Então, esses são 4 livros extremamente importantes que eu tenho certeza que vão mudar o seu jogo quando o assunto é comunicação. Mas lembre-se de que você precisa voltar um passo antes e construir o seu repertório para você ter o que comunicar. Todos esses livros, se você quer estudar, aprender cada um deles a fundo, clica aqui embaixo, entra na comunidade, nós temos aulas super completas a respeito de todos esses livros e já começa hoje mesmo a mudar o seu jogo quando o assunto é comunicação.